Eu tô indo pra Espanha fazer o meu doutorado. Eu sou engenheiro civil. Você vai com bolsa? Vou com bolsa. Qual que é o nome da universidade? Universidade de Vigo. Então vocês estão vendo que PhD no EUAC não é só PhD nos Estados Unidos, gente. Dá pra ir pra Espanha, dá pra ir pra Austrália, Canadá. Tava seguindo vocês já desde 2020, eu acho. Daí eu comecei a maratonar os vídeos. Daí não só a maratonar os vídeos, como eu comecei a ficar mais de olho nas caixinhas de perguntas. Mandei perguntas, daí vocês respondiam. Daí eu falei, cara, isso é real? Funciona. E daí eu fiquei seguindo vocês. E em 2021, aí eu entrei na mentoria. Dia 24 eu recebo um e-mail da universidade de lá. Eles me ofereceriam uma vaga de estágio pré-doutoral. E depois eu renovaria o meu contrato com a bolsa de doutorado, com mais 3 anos pro doutorado. Fiquei feliz, né? Saiu lá a minha pontuação, eu fiquei em primeiro na vaga que eu passei. E fiquei por meio ponto na outra vaga, só que daí eu fiquei em segundo. Olá, time, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso PhD Cast. Estou aqui com a minha host, Sara. Tudo bem, Sara? Tudo ótimo. Estamos com o nosso convidado especialíssimo, Fernando. Tudo bem, Fernando? Tudo ótimo, tudo ótimo. Seja bem-vindo, Fernando. A gente Muito tem que obrigado. falar aqui Fernando veio de perto. longe, Muito obrigado. né? Não, Fernando veio de Fernando veio de muito longe, né, Fernando amor? dirigiu quanto tempo pra chegar aqui, Fernando? Eu dirigi meia hora. Meia hora pra chegar aqui. E o seguinte, o Fernando já começou a me conversar ali. Eu falei, Fernando, não conta nada, que eu quero saber tudo a partir daqui. Primeiro, vamos começar do final. Pra onde você está indo fazer o quê? Eu estou indo pra Espanha fazer... Errou! Podcast errado! Cancela. Convidado, Cancela o convidado! Não é PhD. Eu tô indo pra Espanha fazer o meu doutorado, mas antes do doutorado eu recebi uma oferta de um job, ou de um estágio pré-doutoral, pra ela conseguir garantir a minha ida pra lá. Que legal, Fernando. E você vai com bolsa? Vou com bolsa. Qual que é o nome da universidade? Universidade de Vigo. Então vocês estão vendo que PhD no EUAC não é só PhD nos Estados Unidos, gente. Dá pra ir pra Espanha, dá pra ir pra Austrália, Canadá. Já tivemos alunos Tamo aprovados forte na agora. Inglaterra. A nossa caixinha do Instagram agora vai vir. Então posso aplicar pro PhD lá na Austrália com vocês? Vamos ouvir aqui a história do Fernando. Mas quando eu mandei lá no Instagram, eu falei, já dá pra mudar o nome, pode ser PhD Mundo já, não precisa ser só Estados Unidos, não. Vamos nos complicar aqui, né, amor? Mas tamo aí pra a gente não contar as chamou o histórias. Fernando à toa, exatamente, pra dar essa diversidade que, claro, os Estados Unidos é o nosso foco, mas a gente tem alunos de outros países aí, conforme a... Eu vou perguntar isso pra você daqui a pouco, né, porque é Espanha. Mas vamos começar aqui agora pelo começo. Aonde que surgiu essa vontade de estudar fora? Não, peraí, que eu não sei nem no que ele é formado. Ele vai Que contar, ele é vai. formado? Fala pra mim, qual que é a sua formação? Eu sou engenheiro civil. Engenheiro civil. Bom, eu sempre quis estudar fora, né? Desde a época do Ciências Sem Fronteiras, eu sou a turma que estava acabando quando eu entrei. Eu demorei para entrar um pouquinho na graduação. E quando eu entrei, eu não tinha entendido muito bem, né? Como que funcionava. Aí a galera já estava se preparando e aquele foi o último semestre que aconteceram as aplicações para o Ciências Sem Fronteiras. E daí eu não consegui aplicar, tinha um limitante na minha faculdade, né, que era o coeficiente de rendimento. Então eu entrei no primeiro período, ainda não entendia muito bem direito, que ele foi o último semestre e eu não consegui aplicar. Então ficou essa mágoa ali, depois Você eu não entendi. foi, então? Eu não fui. Porque na nossa época era turismo sem fronteira. Na minha faculdade, todo mundo foi fazer turismo. Eu também fiquei amarga. E na minha Porque faculdade ninguém foi muita Porque eu não gente, fui. cara. Na minha época, assim, na que eu minha- lembro, foi uns 14, 15 pessoas, assim. E a minha universidade era muito pequena. Quando eu entrei, Nossa. tinham 2, 3 cursos. Daí começou a expandir depois. Mas foi muita gente. Aonde Então, você fez faculdade? Eu fiz na UTFPR em Toledo. Aqui, Em Toledo? no Campo de Engenharia Toledo. Civil? Engenharia Civil. E você tava em qual ano quando seus colegas começaram aí e você não? Eles estavam no segundo semestre, quarto semestre, sexto semestre, sétimo semestre. Por aí. Então, E você todo tava no mundo- primeiro? E eu tava no primeiro, eu tinha acabado de entrar, daí foi o último ano, né? Teve Foi a 2 última chamadas leva. naquela leva e daí foi. Porque eu sou uma turma que veio depois da greve, uma greve bem longa das instituições federais. Então,
a gente entrou bem no finalzinho do ano. Quando a gente entrou, logo depois tinha que fazer as aplicações, porque daí você tinha que finalizar tudo até março do outro ano. Ó, nós temos coisas em comum aqui, porque eu não tive nem a chance de aplicar, porque eu me formei depois que vem esse negócio de fazer graduação sanduíche, coisa e tal. Então, eu nem tive essa chance. Monique vai contar no episódio dela aqui. Eu apliquei pra Espanha, no Ciência Sem Fronteira. Você aplicou e não passou, E foi não passei, rejeitada. fui E rejeitada. Fernando perdeu a última oportunidade que teve, então temos esse ponto comum E ficou aqui. essa mágoa. mágoa no coração. Eu falei assim, cara, eu preciso ir. E daí eu não tinha como ir financiado pelo pai, né? Então a Não gente dava. vai Bolsa ter que Pai ir. não No Bolsa dava. Pai não rolava, então vamos ter que ir de outra forma. Vamos arrumar um jeito. Aí ficou esse sentimento, assim, de... Guardado, né? Guardado. Como é que eu Só que vou? desde que eu entrei na graduação, sempre quis ir para a área acadêmica. Então, dentro da graduação, eu consegui trilhar um caminho para tentar melhorar esse meu lado para ir para a área acadêmica. E daí despertou mais ainda o lado de ir para fora no mestrado. Então, daí encandeceu de novo a vontade de ir ali para fora, né? Então, E aí já não tinha mais absolutamente possibilidade nenhuma de ir com o governo brasileiro, né? Não, E nada, a última zero. possibilidade foi ali em 2015. isso, Quando você fez zero. mestrado? Eu terminei o mestrado em 2021. Recente. Recente. Você tinha aham. bolsa? Não, eu fiz o mestrado sem bolsa, trabalhando. Trabalhando. Aham. O mestrado, na realidade, foi um dos motivos de eu descobrir vocês, né? Foi porque eu fiz mestrado na mesma instituição onde a Sara se formou. E daí foi de um vídeo que eu vi a Sara, eu falei assim, cara, é real esse Você negócio, fez mestrado né? no quê? Eu fiz mestrado na UniOeste. Meu mestrado é na área de ciências ambientais, com ênfase em estruturas de madeira. Então, eu trabalhei com uma parte bem específica da parte da engenharia civil. Isso foi em Toledo? Foi em Toledo, na Ah, UniOeste. porque a engenharia civil de Toledo, da Unieste, não é em Toledo. Não é em Toledo, é aqui em Cascavel. Ah, tá, mas esse E mestrado o meu era. professor era químico, e aí o meu orientador é engenheiro civil. Perfeito, entendi. E o que você tava fazendo na internet que você achou um vídeo da Sara? No dia do vídeo da Sara, eu estava trabalhando. Eu tava seguindo vocês já desde 2020, eu acho. Eu sigo vocês desde a época que vocês tinham 16 mil seguidores. Daí, falava assim, cara, é muito 16 distante. mil já era bastante. Muito. A gente Então, começou com 800. então Muito- eu lembro que até ter o muito arrasta pra pequeno. cima lá, ó, foi penou. Era né? muito pequeno, daí, tipo, era a pandemia ainda. Eu falei assim, cara, isso não é real. E durante a pandemia eu tava mandando vários e-mails também pra universidades de fora, porque eu tinha uma colega que trabalhava comigo numa instituição que eu trabalho, que tava indo. E daí eu fui trabalhar à noite e não tava fazendo nada lá, né, dando uma mexidinha em algumas coisas. Apareceu no YouTube um vídeo, tipo, impulsionado, né, de vocês. Daí eu acho que, sei lá, porque eu seguia. Aí eu fui abrir um vídeo da Sara, assim, bem antigo, que ela vai contar a história dela. E eu seguia vocês, mas assim, esporadicamente vocês apareciam nos meus stories, né? Aí a Sara começa a contar a história dela, ela fala, eu sou formado na UniOeste. E eu lembro que eu tava com fone E de você ouvido. não sabia, você seguiu não o PhD sabia. no ZU e não sabia. Eu seguia, mas eu não sabia. Eu sabia que a Monique era de Uberlândia só, e formada em engenharia agrônomo. Aí eu falei assim, cara, quando... Eu lembro que eu tava mexendo no computador, assim, com o fone, ouvindo você contar a sua história. Quando você fala, eu sou formado na UniOeste, daí eu falei assim, opa, daí eu fechei a aba, voltei lá pra assistir, eu falei assim, cara, UniOeste? Não, pera. Aí você fala que você é de engenharia química, Toledo. Aí bate a história, você fala, daí eu não, falei mentira, assim, porque... eu falei, mano, ela sentou na mesma carteira que eu já sentei pra fazer assistir a aula. Eu falei, esse negócio ficou mais próximo agora. Aí eu assisti todo aquele vídeo, daí eu comecei a maratonar os vídeos. Daí eu não só a maratonar os vídeos, como eu comecei a ficar mais de olho nas caixinhas de perguntas, mandei perguntas, daí vocês respondiam, daí eu falei, cara, isso é real, funciona. E daí eu fiquei seguindo vocês, e em 2021 vocês lançaram o PUU. Em 2021 eu tinha... Parte usa? Isso, parte usa. Aí eu tinha mudado de emprego e tal. Chegou em outubro, quando vocês fizeram a divulgação, eu acabei comprando o pacote, entrei. E assim, entrei e maratonei já. Só que quando tava finalizando, assim, de maratonar, vocês já emendaram a propaganda da mentoria. Daí eu falei assim, cara, e aí? vambora, né? Porque você gostou do Partiu Você e falou... Daí eu já tinha feito várias coisas. Eu lembro que foi dia 1º de novembro de 2021 e dia 17 eu fechei a mentoria, porque daí tinha um lance de desconto e tal. Aí eu entrei na mentoria,
E eu lembro que eu entrei bem perdido, porque eu já tinha feito várias coisas do Partiu USA. E na mentoria, a primeira mentoria que teve foi no final de novembro e já foi com o pessoal que estava preparando para aplicação. Sim. Daí eu mandei um e-mail e falei assim, cara, eu não sei se eu tô meio atrasado, não consegui assistir todas as aulas ainda. Pô, são 6 módulos, né? Eu falei assim, eu só assisti 2. E eu não fiz tudo isso ainda. Daí o suporte mandou e-mail e falou assim, não, Fernando, o onboard de vocês é na semana que vem, só ficou aberto para vocês e tal. Aí foi, tipo, com mais calma, né? Mas daí, no ano seguinte, eu... Porque você ia aplicar só em 2022. Isso, eu ia aplicar só em Sim, 2022. tava Eu vendo a entrei e galera daí eu tava aplicando vendo a galera tirar umas dúvidas. Eu falei assim, cara, Não. ó, eu tô com a minha aplicação toda pronta, os documentos tudo pronto. Eu falei assim, cara, mas eu não atrasado. eu tô muito atrasado, porque eu não mandei nada pra elas corrigir, não vou, né? Aí, mas daí depois deu tudo certo. Aí você conseguiu se encontrar. A gente Entendeu o que fez você o ia onboarding fazer. no final de novembro e daí pra fazer a aplicação só no ano seguinte. Então foi bem aproveitado as duas, assim, Sim, sabe? A ficou primeira que eu fiz, quando eu entrei na mentoria, eu já tinha alguns documentos que ficou mais fácil depois pra Eu tenho uma pergunta aqui muito importante, porque você tinha muitos colegas que foram pro Ciência Sem Fronteiras no final das contas. Sim. E você tinha acesso a eles porque eles voltaram. Uhum. Ninguém trouxe a informação que dava pra aplicar sem depender do Ciência Sem Fronteiras, que dava pra tentar direto, que tinha vaga, que tinha oportunidade. Na realidade, assim, eu tenho 2 amigos que são bem próximos e uma uma amiga minha, ela ficou em Chicago e ela falou assim, cara, o meu orientador lá, eu ainda tenho contato, eu posso passar o e-mail dele e você pode tentar entrar em contato. Mas ela não falou nada disso. A única coisa que eles falavam era que eles faziam os estágios, geralmente em outras cidades, que era tipo assim, você manda e-mail, como a gente fazia no PU. E daí o professor te oferece com remuneração. Só, mas ninguém informou mais nada. E depois Ninguém pegou a disso... informação da pós-graduação, do mestrado, do Não. PhD. E depois disso, até eu tive um colega que fez mestrado também na Unioeste e ele foi de Work and Travel. E eu fui tentar fazer, porque na época precisava estar vinculado a uma instituição de ensino e você fazer. Só que daí o limitante era ter 30 Idade. anos. Daí eu Você já tinha 30, daí eu falei assim, cara, não dá. Daí a moça falou, infelizmente a gente não consegue. Daí foi mais uma frustração, né? Eu tava no mestrado, caramba, eu falei nunca assim, vou caralho, conseguir, não é tô pra eu fora. ir, né? Não é pra eu ir, tem alguma coisa errada aí. Mas esse é um ponto muito interessante que a Sara trouxe. Tanta gente que foi fazer turismo sem fronteira, ou ciência sem fronteira, né? E ninguém ficou... Tipo, as pessoas faziam o quê lá? Que ninguém não se informavam ficou informado que existia um mestrado, ninguém, que existia um tipo, doutorado com bolsa. Dos que eu conheço, por exemplo, ninguém voltou. Não, depois. e nem eu, porque eu também, a minha universidade, tipo, todo mundo foi fazer. Tipo, sabe aqueles alunos que você olhava assim, não é possível que esse cara foi selecionado e o cara foi. Aquele cara que só reprovava, não fazia nada, e o cara foi pros Estados Unidos. Teve vários desses na minha Vários! na universidade também. O cara só reprovava, brincava, nananã, e foi lá fazer turismo. E ninguém trouxe essa informação de, tem um monte de bolsa lá nos Estados Unidos. Vocês estão aí... Comendo mosca. É verdade. Eu tô voltando pra lá daqui uns dias. Ninguém. Isso aí, ninguém falou nada diferente, assim. O único que comentou comigo foi do Work and Travel depois, mas também foi pra trabalhar, não tinha nada a ver com universidade, fazer uma coisa aleatória, assim, e só. Tá, e daí você viu o meu vídeo lá, começou a identificar que, poxa, eu passei por a mesma situação que você, então tava mais próximo da sua realidade. Você entrou na mentoria e aí você começou o processo. 2022 foi quando você pegou o cronograma. Isso. Seguiu o cronograma de 2022? Foi isso? Segui. Na verdade, assim, 2022 a gente tem alguns pontos de inflexão que aconteceram aí na minha vida, né? Como diz a Sara lá. Vamos saber. Eu estava trabalhando, eu tinha entrado em 2021 na prefeitura em Toledo e eu trabalhava mais 20 horas em uma outra instituição de ensino à noite. Então, eu fazia 60 horas semanais. Eu comecei a seguir o cronograma, eu já tinha algumas coisas adiantadas, então eu já tinha todos os meus transcripts traduzidos, eu já tinha meu currículo, faltava mesmo o TOEFL e o SOP. O restante, assim, eu já tinha meio que montado, a universidade já tinha selecionado professores, tudo certinho. Em 2020, em novembro, eu fiz uma aplicação com o que eu tinha visto na mentoria anterior, para um professor na Irlanda. E beleza, eu segui minha vida, nunca tive retorno.
Em março, eu trabalhando normal lá na prefeitura, chega um e-mail de manhã. Tudo bem, Fernando? Aqui é o professor Patrick. Eu gostaria de saber se você teve algum retorno da sua aplicação. Daí eu, cara, não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Do nada, assim, daí eu respondi ele e falei, professor, não tive nenhum retorno de aplicação. Mas você aplicou para a universidade? Eu apliquei, Eu apliquei com o que eu tinha, porque era só mandar o CV e uma cover letter. Então, eu já tinha o modelo da mentoria anterior, então eu só ajustei. Mas isso era para PhD na Irlanda? Era pro PhD. Daí ele me responde no mesmo dia, que ele fala assim, Fernando, eu peço desculpa, então eu tô te dando um retorno, eu achei o seu currículo interessante, eu não tenho uma vaga de PhD, mas eu tenho uma vaga de mestrado, eu queria saber se você tem interesse, o folder tá anexo, a gente pode marcar uma entrevista. Eu, beleza. Aí fiz a entrevista, acabou que não deu certo, mas eu mantive contato com o professor. Mas você já tinha mestrado também nessa época, né? Já tinha. Eu tinha terminado em 2021, porque isso era 2021, era em abril. Entendi. Isso era 2021. Estamos falando de 2021 2021, não, pera, 2022. 2022, você já tá na mentoria. Já tô na mentoria, isso. Quando eles me respondem já, 2022. Beleza. Aí... Beleza, ficou por isso, eu falei assim, cara, não é pra dar certo, vamos com paciência, então vamos seguir o fluxo da mentoria. Bom, continuei estudando, naquele mês ali eu tive alguns probleminhas de saúde, e eu recebi uma convocação de que eu tinha sido aprovado para fazer parte, então, do quadro de docentes da UTFPR na época. Eu falei assim, putz, e agora? Daí eu tive que colocar algumas coisas na balança, justamente por alguns quesitos pessoais. Falei, cara, acho que eu vou pra lá pra melhorar minha oportunidade, talvez reduzir meu tempo e daí eu consigo me dedicar mais pra mentoria. Nesse trâmite para eu conseguir sair de um e entrar no outro emprego, eu tive ali um acesso de problemas de saúde, eu acabei me afastando e entrei na UTF. Só que assim, foi tudo muito rápido. Então eu tive que parar um pouco de me preparar, porque eu não estava dando conta, né? De tudo. Porque eu trabalhava em 2 lugares, então eu não conseguia mais estudar e me ajustar. E você não tinha feito TOEFL ainda nada? Não tinha feito. Eu tava na época. Mês do ano já. Isso era abril. Então eu tava na época que eu deveria estar marcando o TOEFL. Eu tinha terminado eu tava na 10ª semana, né? Naquele cronograma, era a 10ª semana que eu parei. Eu já tava na escola do TOEFL, já tinha entrado, já tinha a parte do currículo eu não precisei fazer, porque eu já tinha feito, vocês já tinham corrigido. A parte anterior, que era selecionar universidades, eu já tinha um tanto, eu só precisava ir aumentando, né? Mas já tinha as minhas top 10 lá. Aí eu acabei parando justamente por isso, porque a minha exoneração na prefeitura saiu no dia 24, dia 25 de maio daí já publicaram a minha convocação na UTF e no dia 26 eu entro em sala de aula. Só que quando eu entro... Então você trabalhava na prefeitura em cargo administrativo? O que você fazia? Eu trabalhava como engenheiro, era cargo de comissão, só que trabalhava como engenheiro. E Entendi. Na outra instituição eu trabalhava como responsável técnico também, de ensino, né? Perfeito. Daí você migra para ser professor na UTFPR. Isso. Daí quando Aí eu você fica só entro... com um emprego. 2 Dois? ainda. Em Você 2 manteve instituições. o outro. Eu mantive o outro, 60 horas também. Porque na UTF era 40 e na outra instituição mais 20. Aí deu uma viravolta ali, porque quando eu assumo, eu não tinha nenhuma aula montada. Eu pego 5 disciplinas. Caramba. Daí, Meu Deus, aí tipo tem assim, que eu entrei na montar. quinta-feira, eu tinha aula na quinta-feira e eu tinha que preparar, eu tinha que acabar o semestre, eu tinha coisas pra fazer. Daí foi Uma loucura, uma loucura. Foi uma loucura. Até terminar junho ali, terminei junho, daí deu uma melhorada ali. Eu falei assim, cara, vamos voltar, né? Vamos voltar, foco no que eu precisava fazer. Aí já de cara teve a mentoria do SOP, né? Aí, a imersão do SOP. Comecei a fazer a imersão do SOP. Na imersão do SOP, a Monique leu o meu parágrafo lá, elogiou e tal. E eu falei assim, cara, esse negócio tá dando certo, tá dando certo. Chegou nessa época, eu tava com muita disciplina também. Aí chegou um momento que eu não tinha criado todas as minhas disciplinas. E eu tive que decidir. Porque ou eu terminava de dar aula o semestre, ou eu aplicava. Eu falei assim, cara, eu tenho que salvar alguma coisa, né? Não posso ganhar conta. Aí eu falei assim, cara, eu vou ter que dar uma relaxada. Aí por isso eu acabei
decidindo não fazer aplicação naquele ano. Foi frustrante pra mim, nossa, porque eu tinha me preparado já, falei assim... E o pior de tudo é que eu não tinha ninguém pra dividir. Porque ninguém sabia que eu tava aplicando. Tinha uma pessoa só que era o meu orientador do mestrado. Você não que contou pra ninguém, pra tua família, minha família, amigos. nada. Eu paguei ali do bolso, suadaço. Ninguém sabia, amigos, família, nada. Só meu orientador, que foi meu parceiro, assim. Hoje ele tá até nos Estados Unidos fazendo o pós-doc dele, com a ajuda minha. Olha A só! ajuda da mentoria. Eu falei, ó, o cara ele passou na Irlanda, porque eu falei pra ele, ó, o cara lá precisa de alguém. Manda e-mail pra ele. Ele mandou e-mail pro cara da Irlanda, passou lá, e depois ele mandou pra universidade que eu sempre quis ir, que é em Oregon, né? Universidade Estadual de Oregon. E hoje ele tá lá. O seu orientador de mestrado do De Brasil, Brasil tá agora lá. tá lá em Oregon. Com a ajuda minha. Eu falei, ó, manda e-mail, assim, assado, coloca isso, e manda, vai dar certo. E daí, toda vez que dava certo, ele trocava ideia comigo, sabe? Ele foi muito parceiro, assim. Ele foi uma pessoa que deixou de ser meu orientador pra se tornar meu amigo. A gente se tornou colega de trabalho, porque ele dá aula na UTF também. Então, cara, ele é uma pessoa incrível, assim, que me ajudou muito. Então, eu só tinha ele pra dividir. Não consegui dividir. Isso foi uma das coisas bem difíceis, assim, sabe? De você não conseguir dividir isso. Mas porque as pessoas não queria, ou você não queria criar expectativa? Eu não queria criar expectativa, porque eu acho que era o pior. E porque eu achava que as pessoas não iam... Ia entender. Entender, ou tipo, falar assim, cara, não, ainda mais você já tinha tá acabado do concurso público. Você tinha tá... passado no e concurso terminando o público. mestrado, não, agora você tá trabalhando, você vai largar tudo, né? Daí eu falei assim, cara, não, mas não é isso, né? E, tipo, o dinheiro não é tudo, tem muitas coisas pra você viver aí. Eu falei assim, não, vamos tentar de novo. Aí eu desisti em 2022. Daí eu Desistiu falei, não, né? Você não aplicou. Eu não apliquei. Desistiu de aplicar em 2022. Desisti de aplicar, mas continuei. Eu ia aplicar em 2023, 2023, porque chegou novembro já, eu já entrei em contato ali, ó, eu quero renovar a mentoria e vambora. Chegou janeiro, aí pega o cronograma de novo, segue o mesmo passo a passo, vambora. Só que foi tudo meio errado daí, né? Porque eu passei muito antes de eu terminar a metade do meu cronograma. Quer dizer, então, que o Fernando, estamos em 2023, ele começou para aplicar em dezembro de 2023. Esse era o seu plano inicial, aplicar. Esse ano foi esse o ano. plano, né? Era, esse aí foi o plano. O jogo virou, né? Aí o jogo virou. Em dezembro de 2023. E aí, o que aconteceu nesse meio do caminho que você não vai mais Isso aplicar? acontece, na verdade, assim, é que talvez você ache que a gente tá surpreso, mas a gente não tá. Porque a gente tem vários mentorados em que às vezes acontece de pre-spring, como uma consequência de estar no processo ali para aplicar final do ano, mas um professor se interessar tanto que o jogo acaba indo para outro caminho. Como isso não é para a maioria das pessoas, a gente acaba focando no padrão que dá certo para todo mundo. Mas isso que você vai contar aqui agora não me surpreende. Acontece bastante. Bom, comecei normal, cronograma certinho lá, fevereiro, assisti a mentoria de fevereiro, participei lá. E em março, como normal na minha vida, ia trabalhar de manhã, saía de uma universidade, ia para outra, chegava em casa às 11 horas. Aí comia, deitava para dormir, era o momento de eu mexer no telefone, e eu lá no meu LinkedIn, aí eu vi que um professor da Espanha, que eu já tinha feito uma entrevista no ano de 2022 também. Porque você mandou GV? Porque eu mandei GV. Tá. E daí ele tinha curtido uma professora, e essa professora tinha 3 vagas, assim, ela tava uma propaganda lá, ó, estou contratando 3 pessoas para um estágio pré-doutoral, se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo aqui pelo LinkedIn mesmo, está anexo o edital da universidade, e... Não, mas peraí, eu quero entender uma coisa. O cara trabalha de manhã numa universidade, final do dia é outra, Aí chega à em noite casa em outra. 11 horas da noite, 11 horas. e daí no horário de folga ele vai olhar o LinkedIn. Não é o TikTok. Não é o TikTok, Fernando. Não é o TikTok, é porque ficava lá as notificações, isso me Ai, dava uma gastura. eu te entendo. Aí, Alguém que me entende, aí eu pelo amor de Deus. abri o Instagram lá, zerava as notificações, abri o LinkedIn, zerava as notificações, via se eu não tinha respondido alguém no WhatsApp. Você tem com e-mail isso? Eu Tenho tenho. também. O povo fica louco, que às vezes eu tô
tô num negócio super importante, assim, e daí a Monique, olha o que eu tô fazendo, eu tô Tá deletando deletando e-mail e-mail de spam, porque Isso eu não posso também. ver a bolinha ali. Todo Nossa, dia abre de gente. manhã, fecha, manda tudo, zera lá, beleza, segue Ah, o dia. tá, então era por isso que você tava no LinkedIn às 11 horas da noite. Daí eu tava lá, já era passado das 11 Porque horas. emprego não podia ser que você tava procurando, né, Fernando? Era já passado das 11 horas, era mais tarde. Aí o que eu fiz? Eu printei e falei assim, cara, Depois eu vejo isso. depois eu vejo, eu vou dormir. Só que assim, isso era dia 17, a aplicação finalizava dia 23 de março. Março e começava o rolê pra eu estudar pro TOEFL, então já fazia tava na terceira semana que eu tava no meu cronograma. Vambora. Beleza, segui minha vida trabalhando. No dia 22, eu lembrei daquilo. Eu falei assim, do cara, print. eu Não olhei preciso aquele falar print. com a mulher. E daí eu mandei pelo LinkedIn, porque eu não tinha acesso, não tinha e-mail da mulher, mandei pelo LinkedIn, falei assim, ó, prazer, meu nome é Fernando, mesmo como se fosse um EGV, só que eu tirei a parte dos artigos, falei, ó, me interessei pela vaga, dei uma olhada no edital e tal, e mandei. Ela me respondeu, tipo, com 8 horas, menos de 8 horas. Ela me responde, fala, oi, Fernando, tudo bem? Fiquei muito feliz que você se interessou, encorajo você a aplicar. Para aplicação para pessoas estrangeiras é muito fácil, o e-mail para você mandar é esse aqui, ou o código da vaga para você mandar é esse aqui, ou eu preciso que você faça, você mande o seu CV e o anexo 1, que eu estou mandando em anexo. E se você precisar de alguma ajuda, você entra em contato comigo, mas se você quiser também mandar o seu CV para eu analisar antes de você enviar, fica à vontade. Daí eu falei assim, cara, Nossa, isso que não mulher tá certo. solícita, que Eu falei, isso? isso não Que tá tá certo. Não tá certo. Mas Tá enfim. muito VIP. Daí eu falei assim, cara, Mandar o meu currículo. não, vamos lá. Aí eu aí, ajustei que você meu fez? currículo e mandei pra ela Mandou no pra outro ela. dia. Daí, no dia 22, beleza, ajustei meu currículo. No dia 23, a gente tem 5 horas de diferença, né? Dia 23, eu fui trabalhar de meio-dia, eu mando e-mail pra ela. Mandei no LinkedIn pra ela. Ó, professor, o meu currículo e o anexo 1... que era dizendo que eu era estrangeiro, que eu tinha que colocar meu nome, o número do meu passaporte e assinar. Mandei para ela, falei, ó, só confere se eu posso mandar essa assinatura que é do governo brasileiro. Daí ela falou, não, Fernando, tá tudo bem, pode encaminhar o e-mail. Isso era meio-dia. E eu peguei e encaminhei o e-mail. Beleza, dia 23. Encerrei meu dia, beleza, continua dando aula, vai trabalhar, a vida que segue. Dia 24 eu recebo um e-mail da universidade de lá. Tudo bem, Fernando? Eu sou a pessoa responsável pela secretaria, estou te mandando um passo a passo para você criar suas credenciais dentro do sistema acadêmico. Daí eu falei assim, eita. Mas só isso que ela falou? Daí ela manda um monte de credencial, eu crio o meu link no sistema acadêmico. Daí ela me manda um e-mail dizendo, ó, você precisa fazer essa aplicação dentro do sistema acadêmico. Daí eu fui lá, vasculhei lá o sistema acadêmico, achei o negócio, não tinha nada para eu aplicar, não tinha botão, não tinha nada para eu colocar o meu CV, documento, nada. Aí eu pego e mando mensagem para a professora de novo no LinkedIn. Falo, ó, professora, eu tô com uma dificuldade, porque eu recebi o e-mail da pessoal da universidade, daí eu segui o passo a passo, ela pede para eu aplicar dentro do sistema da universidade, e eu falei, eu não consigo, não tem nenhum botão e nada. Cara, deu uns 20 minutos, a professora me responde, e ela fala assim, ó, Fernando, aí eu peço, nessa mensagem eu peço pra gravar se a gente podia fazer um meeting pra ela tentar me ajudar, porque daí eu ia conseguir espelhar a tela, né? Porque como eu sou professor, eu também sei que o sistema do aluno é diferente do professor, né? Daí eu falei assim, tá, beleza, foi isso. Daí ela me responde, ela fala assim, ó, Fernando, infelizmente agora eu não consigo fazer um meeting com você, porque eu tô com a minha filha no hospital, mas eu peço que você siga as orientações dos meus colegas e assim que possível eu te ajudo. Daí eu falei, cara, eu vou tentar De novo aqui. De novo. O que acontece? Entrei, mexi, nada. Daí no outro dia eu criei um documento com todos os prints, passo a passo, um tutorial ali do que aparecia, o que o pessoal da universidade tinha me mandado. Mandei pra ela, pedi desculpa por ter atrapalhado a situação da filha e tal. Muito educado. Mandei pra ela e daí ela me responde prontamente depois. Ela fala assim, no mesmo dia. Ela fala assim, Fernando, infelizmente você não vai conseguir aplicar nesse concurso do dia 23. Isso já era dia 28. Porque o concurso fechou. Mas por você não ser o único estrangeiro que não conseguiu aplicar, eu tirei uma vaga. E daí, nessa resposta, ela fala assim, eu vou reabrir essa vaga.
mas de acordo com o currículo que você me enviou, eu gostaria de saber se você tem interesse, porque eu queria marcar uma entrevista com você. Daí eu... Você já ficou... Daí eu falei assim, cara... eu falei, claro que eu quero. Daí eu respondi, eu falei, claro que eu quero, A professora. gente fica naquele negócio assim, eu não quero criar muita esperança, Porque tudo até agora tinha dado errado, né? Eu falei assim, quero criar vamos muita esperança. embora. Daí eu respondi, ela falou assim, claro, professora, eu tenho interesse sim. Daí ela me responde, tipo, 4 minutos depois, ela tava online, ela me respondeu e falou assim, Fernando, então eu presumo que você tá no Brasil, eu queria saber se você tem algum impedimento de horário, se você não pode, pra gente poder marcar essa entrevista. Daí eu falei que eu trabalhava em alguns horários, que a gente podia se ajustar, e daí isso era numa segunda, na sexta-feira. Sabe o que eu achei interessante aqui? Porque, por exemplo, você não estava conseguindo aplicar pelo portal, você manda uma mensagem para ela te fala assim, agora eu não posso porque eu tô no hospital, tal. O que muitas pessoas fazem a partir desse momento? Desistem da vaga. Entendeu? A pessoa te manda uma coisa e você não consegue fazer, a professora não pode te atender e deixa quieto. Mas não, o que você fez? Foi lá, printou tudo que estava acontecendo para posteriormente mandar uma mensagem com educação e a conversa flui daí novamente, né? Que dela te fala, não, tá fechado, mas guardei uma vaga e volta, né? Então, essa questão de você não deixar morrer ali, porque é montanha-russa. Você é o maior exemplo disso. Vem assim, nossa, a professora me respondeu, foi VIP. Tá aqui. E de repente não consegue aplicar e ela te retorna que agora não dá, que ela tá no hospital com a filha. Você murcha de novo. Justamente. E assim vai indo, mas você tá ali, né? Beleza, respondi ela, falei, tô no Brasil e tal, daí ela falou assim, então a gente tem que ajustar seu horário, porque são 5 horas de diferença, tem que fazer uma entrevista que vai ser o início da tarde aí, o início da noite aqui, ou no finalzinho, fuso horário, né? de finalzinho da manhã. Daí ela falou assim, então tá bom, na sexta-feira fica bom pra você? Isso concomitante, era como se a gente estivesse mandando mensagem no WhatsApp, mesmo. eu mandava, ela já me respondia. Daí eu falei assim, não, pode ser, professora, na sexta-feira, marcamos para as 2 horas da tarde. Aí eu lembro que quando eu fui fazer a entrevista na sexta-feira, na segunda, quando eu saí, eu já fui lá na mentoria abrir as perguntas, eu já tinha montado essas perguntas para contar o meu background e tudo, para responder, eu já tinha elas prontas, eu só dei uns ajustes e, cara, aí começa a estudar, né? Porque para saber de cor aquilo lá de ponta a ponta. Cara, chegou na sexta-feira, antes da entrevista dei uma lida lá no inglês para dar uma destravada. Você já tinha feito qualquer coisa em inglês? Já, assim, eu já tinha feito algumas entrevistas. Tinha feito com o professor da Irlanda, com um outro professor da Espanha. O que você tinha achado? Você tinha... Com o professor da Espanha foi meio... eu acho que o meu inglês era melhor que o dele, então eu sofri um pouquinho. O da Irlanda foi, assim, tranquilo de conseguir entender, assim. Ele falou mais devagar. Você pegou ainda 2 lugares que as pessoas... mas o da Irlanda tinha muito sotaque, daí ele falou mais accent. devagar, assim, então foi mais tranquilo. Aí começou a reunião às 2 horas da tarde, ela mandou o link, beleza. Quando entra, assim, eu falei, professora, eu não tô conseguindo ver vocês, tá tudo escuro, né, e tal. Daí ela pergunta se tá tudo certo com a minha câmera. Eu falei que sim. Eu falei, olha, eu vou tentar sair, entrar de novo. Talvez ele reconecta, né? Ai, que daí nervoso, já começou a me dar um calafrio. Daí eu falei assim, vou entrar, sair, entrei e nada. Daí ela, não, Fernando, fica tranquilo. A gente faz a entrevista assim mesmo. Mas ela tava te vendo? Ou você... Ela me via, mas eu não via eles. Pra mim era uma tela preta, não via nada. E daí ela falou assim, está eu e mais 2 professores que também trabalham comigo, que são no meu grupo de pesquisa. Daí eles me cumprimentam e deu, caramba, você não consegue ver nada. Você olhando uma tela preta ali, daí eu falei assim, cara... Tá, não sabe enfim, se tão, eu falei assim, que estão fazendo. Eu não sei que cara que estão fazendo, não sei se eu tô fazendo careta, assim, muita careta. É ruim, não sabe se estão te entendendo, porque você vê a expressão da pessoa, você já sabe, né? Tá me entendendo, não tá? E daí eu tava com 2 telas, aí ela falou assim, então eu vou começar a reunião. Ela começou a contar sobre o grupo de pesquisa, o que ia fazer lá. Essa professora da Espanha. Da Espanha. E ela falava inglês? Falava inglês. E ela, sabe se ela é espanhola? O que ela é? Ela é da Espanha, mas ela fez... Um dos pós-doc dela foi nos Estados Unidos. E ela fez outro na Inglaterra. Então, ela falava inglês, assim, tranquilamente. Todos os nossos e-mails, todas as conversas, sempre foi tudo em inglês. Então, foi o que me salvou. Espanhol, Deus defenda. Beleza. Daí ela contou um pouquinho. E daí ela falou assim, então agora vamos passar a palavra para você.
E daí veio a famosa primeira pergunta que tem lá, né? Conte-me sobre você, fale sobre o seu background. E daí eu... Mas já tava ensaiado. já tava ensaiado na ponta da língua ali do ladinho, dava pra ver um pouquinho, daí eles não conseguiam, eu não conseguia ver eles. Eu falei assim, seja o que Deus quiser, né? Comecei a falar, aí ela pergunta, acho que a quarta ou quinta pergunta, ela pergunta os pontos fortes e pontos fracos. Já sabia? Daí eu já sabia, daí eu vi que começou a ir para um lado que até as outras entrevistas eu não tinha ido. Ela fala, e o que você faz de hobby? O que você gosta de fazer nas suas horas vagas? Daí eu falei assim, nossa, gosto de praticar esportes, né? De sair com meus amigos. Daí ela manda assim, você conhece tal pessoa? Deu, pera. Ela falou, não, é porque essa pessoa, ela é da mesma universidade que você. E ela já veio fazer um estágio conosco. Você conhece? Eu falei, não, professora, a universidade que eu trabalho tem 13 campings, eu trabalho num campus menorzinho, então pode ser que ela é de outro lugar. Daí ela começa a falar assim, bacana, ela veio, ficou um tempo conosco, foi bem legal e tal. Daí ela vira pra mim e fala assim, e os seus transcripts? Daí, nesse momento, eu sofri um pouquinho no inglês, porque daí ela fala, mas não fala transcripts. Ela usa outro termo. Daí eu falei, olha, eu não tô entendendo. Daí ela tem que explicar, daí eu falo assim... que era? Academic Você lembra a palavra? Não lembro, e daí o accent dela era muito pesado. Daí eu falei assim, os transcripts dela? Isso, os transcripts. Daí ela falou, você tem? Daí eu falei, eu tenho. Estão todos traduzidos para o inglês, tudo pronto. Você chegou a comentar que você queria aplicar para os Estados Unidos? Não cheguei a comentar. Daí ela falou assim, eu gostaria que você me enviasse eles. Você consegue me enviar? Porque daí a gente já consegue fazer uma análise deles para você fazer participar da escola de PhD aqui na Espanha, se você tem a quantidade de carga horária suficiente. Eu falei, não, tudo bem. Daí ela... Se você for aprovado, você consegue estar aqui em outubro? Deu sim. Não sabia se eu conseguia, mas eu... Tô pegando a minha mochila agora já e tô indo. Aí ela, não, tudo bem, consigo. Ela falou, não, beleza. Trâmite de visto, essas coisas. Eu falei, não, professor, eu tenho um colega que foi pra Espanha, tá lá, ele pode me ajudar, mas eu consigo me virar. Daí ela, não, beleza. Então, daí ela agradece... fala que a entrevista tinha sido muito boa. Você sabia se era remunerado já? Você já tinha visto? Sim, eu já tinha o código da vaga lá e tudo, o mas salário. Peraí, deixa eu me encontrar aqui. E se você tá aplicando para aquele estágio pré-doutoral? Isso, era pro estágio pré-doutoral. Para aquelas vagas. Só para aquela vaga. Ela tinha um limite. Nos Estados Unidos costuma ter, mas costuma ser bolsa só para quem é americano. Eles não costumam abrir esse tipo de vaga lá. Para aluno internacional. Né? Não com edital, igual tinha nessa universidade. Lá era um edital, mesmo como se fosse um edital, tipo, brasileiro, candidatura, normal, aparece todas as vagas. O período, era um período pequeno, era de 5 meses. Aí ela agradece e fala assim, Fernando, isso era na sexta-feira, na outra semana seria Páscoa. Daí ela fala assim, eu te respondo até na quarta-feira da outra semana. Aí, dor no coração, né, você desliga. Desliguei, saí da reunião, mandei o e-mail lá da mentoria para agradecer e tal. Ela me responde o e-mail também, até o final do dia, isso era até umas 5 eu recebo o e-mail dela de volta. Ela falou, me manda já seus transcripts para eu agilizar o processo aqui. Ué. Beleza. Aí na terça-feira, ela me responde, da outra semana ela me responde. Ela responde com aquele print que eu mandei lá no Instagram. Ela agradece, fala que eles já tinham checado os meus transcripts e que tinham encaminhado já para o escritório de doutorado, mas que todos eles concordavam, entre eles, que eu era um candidato excelente para a vaga. E por isso, por eu não ter conseguido aplicar para aquele concurso, que era o concurso de número 5, do dia 23 de março, eles me ofereceriam uma vaga de estágio pré-doutoral, de início, uma vaga igual àquela lá, ela me manda daí em anexo o print da vaga, com aproximadamente 5 meses, e depois eu renovaria o meu contrato com a bolsa de doutorado, com mais 3 anos para o doutorado. Uau! Ela me manda duas propostas, né, concomitantes. A primeira então ele é automático. Não tinha falado antes, ela tinha falado antes Não, de ela não tinha falado nada. Ela só queria nada. saber os meus transcripts para ver se eu tinha carga horária. Seria automático, então. Você vai fazer 5 meses de estágio e aí você já entraria automaticamente pro doutorado. Pro doutorado.
E aí ela mandou nesse e-mail bombástico já. Isso. Daí teve naquele e-mail ela manda assim, ó, se você aceita a vaga, eu vou te assistir a você conseguir fazer a aplicação no sistema acadêmico quando eu reabrir a vaga. Daí beleza. Daí ela falou, eu vou reabrir a vaga no final de abril. Cara, isso era no início de abril, coração a mil, tipo assim, cara, deu certo, mandei pra vocês lá o print contando um pouquinho da história. Fui falar com o meu orientador, falei, cara, deu certo, porque meu orientador tava indo pros Estados Unidos em maio. Eu falei assim, cara, deu certo isso aqui, ó. Daí ele ficou muito feliz, conversou comigo e tal. Tá, daí eu dei uma relaxada e acabei, né, dando um pouquinho de menos ênfase, assim, né? Porque daí, na teoria, eu já tinha passado, né? Então, já tava com o doutorado com a vaga na mão. Aí eu começou a passar abril, beleza, e nada da vaga, nada de e-mail. Eu falei, cara, essa mulher me deu um nó. Caí num golpe. Caí num golpe. Começo primeira semana de maio, nada. Eu falei assim, é golpe. Porque ela falou final de abril. Ela falou final de abril, é golpe. dia 5 de maio, nada, golpe. No dia 6... e você tinha parado estudos pro TOEFL. Eu tinha parado tudo. Eu falei assim, cara, já pronto, foi, não fiz o TOEFL, não tô com a minha vaga, já passei, já, vambora. Vamos aproveitar esses 5 meses. Já aqui vamos esses 5 meses aí, depois a gente vê o que a gente faz. Ainda bem que você não tinha pedido demissão, né? Não. Só, calma. Aí chegou no dia 6, eu acho que era numa segunda-feira de maio. Ela me manda um e-mail, fala, Fernando, estou abrindo o processo pelo sistema acadêmico, eu anexei o edital da vaga, a vaga, o anexo 1 e um tutorial de como você tem que preencher dentro do sistema acadêmico. Meu Deus do céu. E daí ela descreve no e-mail, ó, não esquece de mandar seu CV, não esquece de assinar, e nosso grupo de pesquisa tá liberando 2 vagas. Eu encorajo você a aplicar para as 2 vagas. Daí... Você vê que eles fazem tudo formal. Pra não parecer assim, tipo assim, você já tava pré-admitido, mas o e-mail dela é bem formal, sim, como se extremamente. me encoraja. Beleza, apliquei para as 2 vagas. Daí ele ficava aberto do dia 6 ao dia 12, as vagas. Na outra semana saiu o resultado. Daí saiu o edital de candidatos pré-selecionados. Tinham 4 pessoas para cada uma das vagas. Daí eu falei assim, cara, aí, ó, já mingou, né? Já vai ter outra pessoa melhor. Ela falou que tava selecionada. Aparecia 4 pessoas selecionadas e você sabia que era uma vaga. Uma vaga. E daí eu tava com o meu nome entre eles, né? Aí, não tinha ranking. Não tinha ranking ainda. Daí no princípio lá tinha 4 pessoas, daí tinha 3 dias para eles contestar, porque tinha pessoas que não tinham sido aprovadas, selecionadas, porque esqueceu de mandar algum documento, alguma coisa. Na outra semana sai a vaga definitiva. Aí, depois de 5 dias, ia começar o ranqueamento, porque ia começar a análise do currículo. Isso era para sair com 5 dias. Demorou 10 dias. Aí o coração já era pra sair tal dia e traumatizado com 30 mil oportunidades que nunca dava certo. Não, daí eu já tava quase na terceira semana de maio. Daí eu falei assim, mano, parei de estudar. Falei assim, agora desandou tudo, não vou passar. Daí eu falei assim, cara, vai dar tudo errado. Aí sai a seleção e daí sai as pontuações. Aí eu fiquei feliz, né? Saiu lá a minha pontuação, eu fiquei em primeiro na vaga que eu passei, com diferença para o segundo colocado de 30 pontos, e fiquei por por meio ponto na outra vaga, só que daí eu fiquei em segundo, né? Na outra vaga eu fiquei em segundo por meio ponto. Mas as 2 vagas eram de estágio? As 2 vagas eram de estágio pré-doutoral pro grupo de pesquisa dela, mudava o orientador. Ah, tá. Que eles tinham mais pessoas no grupo de pesquisa dela. Mais orientadores, né? Ela era, tipo, em cima e daí ainda tinha os orientadores. Ela é meio que chefe, porque agora ela ganhou um prêmio nacional lá como uma das melhores pesquisadoras da Espanha. Então ela tem professores que orientam dentro do grupo dela. Dentro do grupo dela. Perfeito. Daí beleza, fui selecionado, daí tinha que esperar sair a vaga definitiva, porque essas pessoas tinham direito a contestar. Uhum. Aí saiu no final do mês, dia 25 de maio, sai a lista definitiva. Eu recebo o e-mail. Dia 25 de maio você já tá assim, formal, recebo o e-mail lá, formal, ó, você tá em primeiro lugar. E eu recebo o e-mail, daí eu já recebi o e-mail do escritório de contratação do estrangeiros. Ó, você precisa mandar esse documento. Isso era na segunda, você tem que mandar até na sexta. Nossa.
Daí eu falei assim, caramba. Aí eu abri o e-mail, tinha um monte de coisa que eu não sabia preencher, não sabia onde é que eu ia pegar. Aí eu, beleza, comecei a preencher os documentos, eles me mandaram alguns anexos, preenchi os anexos. Daí eu falei, tem algumas coisas que eu não consigo preencher porque eu não sou cidadão europeu. Daí fiz lá de novo, um tutorial, um print, pedindo cada uma das coisas. Item tal, eu não consigo preencher, como que eu faço? Mandei pro escritório, pro departamento da universidade. Eles me respondem no outro dia, Fernando, você é aluno estrangeiro, não precisa se preocupar, você não precisa preencher o anexo 1 nem o anexo 2, só manda os documentos e faz o cadastro no site lá do Ministério de Educação e manda pra gente. Se você precisar de mais tempo, não tem problema, só assim que você finalizar, mande o quanto antes. Beleza, finalizei, mandei, eu consegui mandar na sexta-feira daí. Na segunda eles já me respondem que já estavam encaminhando para o meu processo de visto. Daí, na semana passada, retrasada, eu recebi meu contrato, assinei meu contrato e o contrato inicia de 1º de setembro até dia 25 de janeiro. Até o próximo. Muito, né? Já tirou o visto? Como é que é? O visto eu tiro online? Quando eles me mandam o documento, porque eles já me mandam o documento de contrato com a universidade, o meu número de identidade estrangeiro de lá. E daí o processo de visto é mais rápido porque eu vou pra lá como investigador, né? Como um pesquisador. Então o consulado, eu mandei mensagem pro consulado, nível, né? Daí o consulado falou que esse visto é em torno de 10 dias. E você precisa comparecer presencialmente em algum lugar? Preciso pro consulado em São Paulo. Daí mas é só deixar os documentos, não tem entrevista, só deixa os documentos e depois passa pra retirar. Que legal! E aí, já contou pra todo mundo? Agora já contei, né? Já contei pra mãe, pra todo mundo não, né? Pra grande parte das pessoas, pelo menos, as que devem saber. Eu ainda não saí pedi a conta ainda dos meus empregos, então eu vou fazer isso agora no próximo mês, né? Assim que eu receber os documentos pra dar o trâmite mesmo. E como que foi contar pra primeira pessoa que nem sabia que você tava Foi pro nessa seu orientador luta que você contou? No meu orientador, ele já sabia, né? Ele já sabia que ele tava já dando sabia uns que tava trâmites, nos trâmites e tal. Aí, agora ele já sabe também que eu vou, né? Tá felizão lá, até tá mandando presente pra mim de lá dos Estados Unidos já. Vocês vão ficar, esse networking teu e dele não vai acabar, né? Não, já tinha tido um networking com outro professor de lá, da universidade, já tinha recebido cópia de e-mail. Tal. Você sabe que dá pra você fazer como se fosse o sanduíche durante o PhD. Agora... lá nos ir pra aí nos Estados Unidos, quem sabe no grupo. Agora que a pressão também tá um pouquinho mais baixa, né? A gente não vai sair da mentoria, vai continuar a aplicação até final do ano, daí a gente vai pra onde paga mais, né? Você vai continuar? Você vai aplicar? A ideia é tentar aplicar no final do ano. Eu ia te perguntar isso, mas eu achei que você era indelicado. Não, eu tenho todas as minhas aplicações prontas. Não, eu tenho. Agora eu só preciso fazer o TOEFL, né? Porque se ele o faz resto... você tem o seu estágio até janeiro. E depois... Não, pensa o currículo dele, né? Ele tá fazendo estágio de pesquisa na Espanha. Ele passa na universidade que ele quiser, lá na top 1 da lista dele dos Estados Unidos. Essa é a ideia, pelo menos, né? Poder aproveitar a oportunidade. Foi o que eu pensei. Eu falei assim, cara, vamos lá viver esses 5 meses. Depois a gente aproveitar essa experiência. E você sabe que eles fazem isso também pra te conhecer. Ali na Espanha devem ter esse protocolo, entendeu? Então, assim, você vai ter oportunidade de trocar pra ver se é isso que você quer também, se faz sentido. Isso foi uma das coisas bem legais. Na entrevista até eu perguntei pra professora, né? Que tem as perguntas que a gente pode fazer. Daí ela me pergunta se eu tinha algum receio de alguma coisa. Eu falei, professor, eu tenho um pouco por causa do idioma, né? Eu não você falo, perguntou como é que ia ser lá? Não falo. Daí ela falou assim, espanhol. não precisa se preocupar, Fernando. Aqui no grupo de pesquisa a gente só fala inglês. Porque eu tenho alunos. Daí ela falou, eu tenho aluno do Egito, da Colômbia, da Austrália, França, de vários lugares no mundo. E dentro do grupo a gente só fala inglês. Daí ela falou, vocês latino-americanos têm uma facilidade para compreender. Porque como a cidade é próximo de Portugal, o dialeto é mais tranquilo. Então... Mas assim, eu fiquei meio apreensivo, né? Porque a vida inteira você se preparando pra ir pros Estados Unidos, você vai pra um lugar onde fala espanhol. Mas e eu não falo nada, né? Nenhuma palavra. Antes de você chegar aqui, a gente tava gravando um episódio, Eu e Amor, que eu conto um pouco da minha história. E eu tava falando que, assim, a minha ideia de doutorado, ela voltou na cabeça quando eu pensei em fazer em Portugal.
Só que eu falei, cara, como é que eu vou escrever uma dissertação em inglês se o país fala português, eu falo português, o inglês vai surgir da onde? E eu, assim, fiquei com muito medo por isso, porque eu sei que Estados Unidos, por mais que eu sabia que ia ser perrengue no começo porque o meu inglês era ruim, eu sabia que com o tempo o inglês ia entrar de alguma maneira na minha... E outro, meu professor ia escrever inglês também, ia me ajudar muito, eu já pensava nisso, né? E aí você pensa assim, Espanha, né? E então é tudo inglês igual em Portugal, não Isso, vai? é tudo em inglês, não tem nada. Ela não falou, não precisa se preocupar, assim, só Porque você no sabe que dia a dia é A espanhol. gente tem aluno que fala assim, não, quero ir pra Europa. Daí eu falo, mas por que Europa? Penso, às vezes, é porque ele pesquisou algum programa. Não, porque daí não é inglês. Eu falo, mas meu querido, você pesquisou lá, porque não vai ser espanhol, não. É inglês, Até querido. dentro da outra vez que eu tinha feito entrevista com outro professor espanhol, eu também tinha perguntado pra ele, dele falar, não, ó, dentro das escolas de pós-graduação, o idioma oficial é inglês, mesmo que a gente fale espanhol, porque tem muito aluno, Muito aluno internacional. Pensa a bagunça que ia virar. Não... Chega lá. Não, e não dá também. Você vai querer obrigar a pessoa a falar português lá em Portugal, na ciência. Não tem nenhum sentido. Não tem sentido, Você verdade. falar português, você falar espanhol. Você fala, não, você fala inglês, que é a língua oficial. Espanhol eu não falo nada, né? Se for uma palavra só. Não, mas a gente aprende em um mês. A gente entende, né? Mas falar que é bom, não fala. Mas eu achei interessante. Então você tá no jogo, Fernando. Tô no jogo Tá ainda. Quando Tô que no começa o doutorado lá? Como é que é o... Começa em setembro, na realidade. O ano letivo deles ano é letivo mais deles. ou menos parecido com os Estados Unidos. Começa em setembro e finaliza ali finalzinho de janeiro, fevereiro. Então você começa agora o estágio em setembro. Vai E até vou janeiro. até o ano que vem. Isso, janeiro, daí já depois Daí dá de- uma pausa até começar o doutorado? Você A não princípio sabe? não. Ah, não, é porque eles podem Já- admitir, né? Mesmo fora do período padrão, né? Isso amor? porque, assim, pelo que Ou eu ele sei pode lá, eu não estender tenho o estágio. disciplina Ou também, ele assim, pode obrigatória, sabe, pra cumprir. No doutorado. No doutorado. É. Né? E daí mudou também, porque no e-mail ela fala que esse primeiro estágio ali, ele seria mais geral. Então, só mais para eu conhecer, trabalhar com uma parte mais geral, para daí depois o outro assunto ficar mais específico daí para minha tese, né? O dissertação. doutorado. Pro meu O doutorado. Fernando vai sair de rejeitado pelo Ciência Sem Fronteiras a cobiçado no final do ano. Anota aí, ó. Engraçado. Janeiro vai estar o Fernando lá na caixinha. Meu Deus, Não meninas, sei pra onde agora. eu escolho. A professora aqui da Espanha quer que eu fique, mas o professor lá daquela universidade quer que eu vá. sonho, Como que quero eu falo meu- não? A gente recebe muito isso. Como Como que eu dou Quando um não chega pro janeiro, professor? começa o drama. O drama. De fevereiro, Isso março, aí. aí é o drama. Ai, como é que eu falo não? Esse é o drama que a gente quer ter, né? Quer ter. Esse é o problema drama é que a gente quer problema ter. que a gente quer ter. E o seu sonho é aquela universidade do Colorado, você falou? Não, de tipo, Oregon. De Oregon. Essa que o teu professor está, Essa que ele que está meu ainda professor na está. faculdade dos Porque, sonhos. porque lá, na realidade, a ideia era eu continuar trabalhando com estrutura de madeira, né? Que, na realidade, quando eu entro na mentoria, eu lembro até que a Monique fala muito lá na imersão de SOP, que não é pra gente buscar o peixe azul. E eu nunca quis sair muito da minha área. Eu queria continuar na área de estruturas, mas na área de estruturas de madeira. Então, era, tipo, muito achar o peixe azul, né? Aí eu falei assim, cara... Porque o PhD em estrutura de madeira você não vai achar, É, vai nos Estados Unidos. não, e daí você achar a linha de pesquisa, né, dentro. E ela nunca ficava dentro da engenharia civil, ela sempre ficava na forestry, né? Então, aí eu na falei assim, parte cara, ambiental, na parte ambiental. Cara, aí lá tem um grupo de pesquisa muito forte que trabalha com isso. Aí lá ficou também um pedacinho lá, mas pode ser que eu vou fazer o doutorado lá ou pós-doutorado lá. Esperaremos Vale aí a pena. Eu já tive conta. O orientador o orientador que está lá foi uma das pessoas que me respondeu o e-mail, meu EGV, que foi o que eu falei pra ele, tem aqui, tem esse link aqui, tal cara, manda e-mail pra ele. Você consegue. Ele responde, funciona assim. E daí foi o que deu certo. Não, E Fernando. agora o Fernando vai entrar Você na vai saga das aplicar. aplicações. Pelo 2023. menos, a gente quer ver essa aplicação pelo menos pro Oregon. Deixa eu No fazer mínimo. uma pergunta, Fernando. Quando você termina o mestrado no Brasil, ok, gera perrengue porque você não tinha bolsa. Mas você cogitou o doutorado aqui? Sim. E por que Na não seguiu? realidade, eu entrei em 2018 no mestrado com 2 orientadores, né? Com o meu orientador da UniOeste e o outro da UTF. E o meu orientador da UTF, ele estava vinculado a um programa da UTF-PR de Curitiba. E daí a gente já vinha conversando sobre eu terminar o mestrado e ingressar direto para o doutorado. Então, o que eu ia fazer? Eu ia fazer tudo muito rápido. No primeiro ano de 2018, eu cumpri todas as minhas disciplinas e já comecei a minha pesquisa.
Aí, chegou 2019, eu comecei a fazer a minha pesquisa de fato, né, ir para o laboratório. Eu tive auxílio de uma das universidades que eu trabalhava na época, para usar os laboratórios dela. Aí veio a pandemia. Aí eu tinha feito já a minha revisão e tinha feito todos os ensaios químicos que eu precisava. Porque durante a pandemia eu pude usar os laboratórios sozinhos na instituição. Então eu finalizei. Aí a minha ideia era defender no ano de 2019, no meio do ano. Era fazer em 1 ano e meio para daí eu aplicar já para o doutorado. Por quê? Porque minha irmã tinha ido morar em Curitiba, tinha alugado um apartamento e eu ia ir para lá em agosto. Tipo assim, cara, certeza. Cara, daí deu tudo errado, né? Pandemia, a gente não pôde usar as universidades, não pude fazer mais nada, minha pesquisa parou. Eu voltei a ir para o laboratório em outubro, mais ou menos. Aí eu voltei, fiz uma parte... E eu ia qualificar no final do ano, também não deu. Isso em 2020? 2019. Daí, em 2020, eu consigo qualificar em março. Aí, quando eu faço a qualificação, eles pedem para fazer mais um ensaio. E daí, eu tive uma prorrogação, porque fui mandar a amostra, o professor perdeu a amostra minha. Mas você conseguiu trabalhar em 2020, mesmo com a pandemia? Porque, 2020, na verdade, 2020 não. que o negócio... 2019, não consegui fazer nada, mas trabalhei só um período lá em outubro, que a gente fez uma parte dos meus ensaios práticos, né? E daí eu volto para ensaiar, de fato, no outro ano, em 2020. Porque 2020 foi o ano de fechamento. Foi o ano que fechou as coisas. 2020 foi o pior ano. Isso, mas daí a gente conseguiu fazer, assim, esporadicamente. Só que daí era só eu e meu orientador que ia pra faculdade, Sim, né? perfeito. A gente ia e fazia os ensaios, como daí já tinha grande parte da parte de caracterização estava pronta, era só os ensaios mecânicos mesmo. Aí a gente finalizou, mas eu não consegui defender porque eu precisava daquele ensaio. Daí mandei a amostra pro professor, o professor perdeu minha amostra, eu tive que fazer de novo. Daí eu fui defender em 2021. Em 2021 que você defendeu, agosto, sendo que era pra dia você ter terminado 6. quando? Era pra eu ter terminado no início, né? Final do ano de 2020. Aí foi quando você já conheceu nós. Isso, E aí daí eu já conhecido. tinha vocês ali naquele ano já. Daí você já deixou quieto ideia Brasil. Não, ideia do daí doutorado. assim, a ideia do doutorado ia ser, porque eu falei assim, cara, vamos aplicar. Só que daí eu entro trabalhar na prefeitura. Aí isso deu uma desandada, porque assim, eu não ia mais embora pra Curitiba, e eu falei assim, cara, vamos ter que aproveitar essa experiência. Aí não dava. Aí você adiou por isso, Aí você arranjou um adiei emprego porque aqui. eu arranjei um emprego aqui, daí eu fiquei na prefeitura e fiquei na outra universidade. Aí segue mentoria, né? Segue PU, mentoria. E até porque isso foi uma das coisas também que eu tive que trabalhar, né? Porque eu falava assim, cara, durante a minha mentoria, o meu orientador tinha conseguido 2 oportunidades, né? Tinha dado certo pra ele 2 vezes. Daí eu falava, cara, o método funciona, porque fui eu que ajudei. Ele nem conhecia vocês, ele não conhecia nada. Eu tô fazendo aqui o negócio Ele pra ele. Faz assim, Ele assim, tá indo, assado. eu não. Ele tá indo e eu não. Daí eu falava assim, cara, não pode Que ser eu tô- possível. Eu mandei uns EGVs e daí não me responderam. Daí eu falei assim, cara, não tá certo isso aqui. Mas funciona o método, então vambora. Mas deu certo, né? Deu certo para outro país, mas vambora. Não. Mas dá pra aproveitar, acho que essas oportunidades. Foi uma das coisas que eu pensei muito também, né? Tipo, largo agora e não vou. Quando eu recebi, por exemplo, o meu orientador me manda cópia para um professor de lá de Oregon. E se der certo, se não dá, como é que fica? Eu recebi uma proposta de emprego agora essa semana, né? Tipo, melhorar, mudar de status. Daí eu falei assim, cara... Ah, não, próprio Nossa. terra. Não, em outra universidade. Daí eu falei assim, cara, Deus, não coloca tudo na minha mão que eu derrubo uma das coisas, né? Você fala, acontece tudo de uma vez só, né? Já Mas acontece. é assim, você tem que falar não pra algumas coisas, né? Literalmente os pontos de inflexão, né? Você precisa Exatamente, escolher. escolher e saber olhar pra frente o que você quer estar fazendo daqui 10 anos, né? Eu ia Isso, te com perguntar certeza. isso, como que você se enxerga no futuro. Claro que eu sei, assim, muitas águas irão rolar. Eu e a Monique, só que é bom ter isso Tá aqui bom. pra você no final se ver. Porque eu e a Monique, quando a gente foi, eu falava, eu tô indo, eu não quero mais saber do Brasil. Não, porque eu nem pensava no que eu tinha assinado com o Ciência Sem Fronteiras que eu voltaria, né? Tem Nem esse ponto. sabia. Nem sabia, nem me dei conta. A Monique Eu jurava fui que ela ia voltar. Não querendo Ela voltar. falou, não, já. eu tô indo, mas não vejo a hora de voltar. Eu vou lá pra pegar o meu diploma bonitinho internacional e voltar. E aí o ano mudou e a Os papéis vida se mudou inverteram, completamente. eu quero ficar nos Estados Unidos. Agora eu também, né? Cara, Ficou acho no que vermelho. daqui 10 anos eu me vejo literalmente numa faculdade continuando o que eu faço hoje. Eu acho que eu literalmente consegui chegar na melhor parte da carreira, né? Que você tá feliz fazendo o que você faz. Hoje eu sou
professor e eu gosto do que eu faço, sou pesquisador. Você Tô dá dentro- aula e faz pesquisa. E estou dentro de uma universidade que é referência aqui no país e eu gosto muito, tive muito esse privilégio, assim, sabe? Não foi fácil, porque você caminhar na carreira acadêmica não é fácil, ainda mais aqui que você sofre, né? Você tem que fazer várias coisas, fiz mestrado sem bolsa, sem nada, sofrendo, trabalhando para você conseguir se manter. Mas eu me vejo só que em outro patamar, né? Graças à Com oportunidade de abundância de vocês, isso, recursos. abundância de recursos em outro país, tendo a oportunidade de ir para congresso, evento e publicações melhores, né? Ter essa pluralidade de cultura de outros países, acho que é muito bacana. Mas olha que inspiração que o Fernando vai ser para os alunos dele. Lá de Toledo, né? Eu ainda no início desse semestre, eu mandei mensagem para vocês e a Sara me responde. Porque no início do semestre eu coloquei no quadro, eu falei assim, galera, vocês precisam ser saudáveis aqui dentro, né? Vocês precisam ler outras coisas, vocês precisam ter conhecimentos que vão além do que tá aqui Da bolha, dentro. né? Além da bolha, que é muito que vocês falam, sabe? E eu via muito isso de aluno. Fala assim, cara, eu coloquei o arroba de vocês lá, arroba PhD nos Estados Unidos. Eu coloquei uma leitura guiada, que era tipo um clube do livro também pra eles. Eu falei assim, galera, faz outras coisas, aproveita a oportunidade daqui. E muito do que vocês falam é muito real. Fora da universidade, ninguém quer saber se você levou 5, 6, 7 ou 8 anos para se formar. Eles querem saber o quanto de experiência daquilo que você fez você tem. O que você pode o que você traz a mais, né? Eu falo muito isso para eles. Só que vamos ver, né? Se eles vão Tem que levar a querer, sério. não, Tem que querer, tem que ter oportunidade. E eu acho que tem muito. Por a gente ser uma universidade pequena, você tem muito acesso ao professor, a grupos de pesquisa, a iniciação. Então, é muito mais fácil, por exemplo, do que a Monique que fez um UFO, por exemplo, né? Que é uma universidade muito maior. Ali a universidade tem 7 cursos, é bem pequenininho, então você conhece todos os professores, pequenininho, né? Então, até a própria UniOeste, sabe? Então, isso facilita muito, eu acho, para os alunos. Você vai ficar muito famoso lá, o Fernando, famosíssimo professor. Cadê meu professor? Aquele professor lá que dava aula de 7 matérias. Vai ficar desfalcado em 7 matérias da universidade. Ixi, eles vão ter uma bucha aí. Eles vão ter mas agora, não vai sair agora, né? Mas a hora que sair, minha chefe vai ficar meio preocupada, mas sair no meio do semestre. Mas é isso, é a ponte que você vai construir pra sempre ali com a tua faculdade. Eu, por exemplo, hoje, eu divulgo também na UniOeste, onde eu me formei, tem um professor lá que colabora comigo, a gente fala bastante. Você vai ter essa mesma missão ali com os teus alunos. Então, a gente cada vez mais consegue divulgar mais informação. Claro, como a gente tava falando aqui, a pessoa ela tem que querer um pouco. Sim. Porque o processo depende dela, não é nós. Eu e a Monique, a gente não conseguiu fazer o processo por você. Você precisa acreditar, seguir as orientações. Então, a gente tem a missão do quê? Da informação. E a pessoa, ela tem a missão de acreditar o mínimo que ela precisa. O mínimo do mínimo. Vai seguir a informação. Fazer. Mas a informação de forma muito real, né? Porque, como vocês falam, eu segui um caminho diferente, né? Em algumas mentorias até eu vi o pessoal falando, eu não fiz iniciação. Cara, como eu entrei um pouco mais velho na graduação, eu aproveitei muito essa oportunidade. Porque Você já tinha a mente mais madura. Meus amigos eram mais jovens, todo mundo queria fazer a faculdade terminar antes e sair. E, cara, eu não. Tipo, eu fiz muita iniciação durante a graduação. Tive publicação, então não foi difícil ter um currículo nesse caso. Então, eu não tinha muita preocupação com o currículo. Só que daí chegava em outros pontos e eu ficava desesperado, né? Hoje eu não precisei fazer o TOEFL. Mas era uma das coisas que me deixava, tipo, nervoso. Falei assim, cara, eu estudo inglês a vida inteira, mas daí eu fazia os simulados do TOEFL, minha nota não era boa. Falei assim, cara, não vai dar certo isso aqui. E dava uma desanimada, mas aí você ia lá, assistia os stories de vocês, sempre me dava uma motivada. Aí você ficar no caminho, né? Você abrir lá a mentoria e ver que tem gente, tô com problema, dificuldade. Então, você vê que o seu problema é muito parecido com as pessoas que estão na jornada ali. Então, é tranquilo, né? Exato. Tipo, você consegue trocar essa experiência. Cada um tem o seu calcanhar de Aquiles, né? Pra uns é o inglês, pra outros é o currículo, pra outros é a idade, a família. As coisas da vida que vão acontecendo, né? Igual o Fernando, aconteceu 200 mil coisas ao mesmo tempo, e aí eu tive e você tem que fazer essa opção, né? Você também ter o psicológico em dia, tipo...
cara, não vai dar agora. Eu vou ter que ajustar Eu vou ter algumas que coisas. ajustar E minha acho que rota. o sozinho, igual eu falei, o sozinho é muito De não poder difícil. Não compartilhar. poder compartilhar, sabe? Você não tem ninguém ali, mãe, minha irmã agora vocês sabem. Mas você não quis dar esse peso, assim, Não, de porque assim, você fica naquele negócio, cara, agora que eu tô trabalhando, tá resolvendo tudo, sabe? Tá dando tudo certo, pra largar tudo e daí ir embora, né? Tipo, Ir ir embora. embora, de tipo assim, não carro. é ir embora, tipo, Pra São Paulo. pra São Paulo ou pra 200 quilômetros, né? Tipo, Toledo-Cascavel. Não, é muito longe. Então, tinha essa situação também, né? Que envolvia. Pra não causar nenhum peso. E eu acho que também a frustração de, cara, tentei e deu errado. Sim. Esse é o pior. Então, Daí, isso, muitas vezes a gente acha melhor não isso falar era uma das nada. coisas que me frustrava. Eu era assim Tentar também. e não Eu dar também. errado. Então, até quando eu apliquei pro mestrado também, ninguém sabia. Eu falei assim, cara, porque eu quase desisti antes de fazer a prova. Eu falei assim, cara, e se eu não passo? Daí todo mundo vai falar, mano, o cara fez milhões de iniciações, tem um currículo enorme, não passou. Aí também, não o falei pra método do ninguém. julgamento, né? A gente tem que esquecer e viver. Vai que dá, deu, não deu Não também, deu, volta vai pra de trás. A faz de vida novo. É complexa pra gente se preocupar Acho que muito tem com- tanta coisa pra você se preocupar, né? Mas... Mas é a nossa mente nos segurando, com certeza. Eu ia te perguntar, né? Uma pergunta indelicada, mas quantos anos você tem? Eu tenho 33. 33 anos e agora você tá indo aí pro... E eu acho engraçado, né? Porque ele falou assim que o TOEFL é algo que balançava você, mas agora você tá cogitando fazer porque Agora você eu- pretende manter as suas aplicações para os Estados Unidos. Agora é a única coisa que falta, né? E finalizar o SOP, né? Que agora eu vou colocar no SOP a minha experiência de ir pra No Espanha. SOP, no currículo. No currículo. Tem que dar uma atualizada Tem que agora dar. no SOP, no currículo. No currículo, isso aí. Talvez uma carta de motivação da tua professora da Espanha. Uma carta de Também. Não dá pra, recomendação, porque carta de eu- recomendação eu- dela é bom. Pelo menos assim, as experiências que a gente teve no exterior foi de os professores não quererem não vou dar uma carta por Fernando, não vou, porque eu quero ele deixar, aqui. Quero segurar ele aqui. A gente não viu isso. A gente teve alguns alunos que fizeram, inclusive, estágio acadêmico e que o professor falou, não, você quer uma carta de recomendação para poder aplicar para outras universidades? Eu te dou. Então, não é porque você vai fazer um estágio que você tem a opção de continuar um PhD lá, provavelmente que ela vai querer, Fernando, mas como assim? Você vem aqui e vai embora, E vai entendeu? embora. Eu vejo que eles são muito abertos ao que você quer e te ajudar a construir essa carreira. Então, depois você conta pra gente se é isso mesmo Pode ou deixar, não. pode deixar, pode Queremos deixar. Eu saber. mando mensagem lá no finalzinho lá da mentoria. Eu vou mandar lá, tô aqui ainda. Ah, E você quer saber o desenrolar. você é do com Paraná certeza. mesmo? Sou de Toledo mesmo. E como é que tá aí a tua mãe e a tua irmã que você comentou? Então, a minha mãe tá me incentivando agora bastante. Eu acho que não sei como vai ser quando ela literalmente sentir a vê falta. partir, né? Porque assim, também tem a minha avó ali que fez parte muito da minha graduação, que ficou comigo, porque na época minha mãe e meus pais moravam no Mato Grosso. Agora minha mãe tá aqui próximo e minha irmã também. Mas assim, estão estimulando, né? Ótimo. Quando eu falei pra minha irmã falou, não, tem que ir mesmo, vai dar tudo certo. Só que assim, você já passou, né? Então não é a parte de você... Da atenção. Da atenção e aplicação, de você estudar. Eu fiz muito tempo de cursinho, porque eu queria tentar outro curso. Então, tem essa frustração, né? De não dar certo e você ficar ali. Então, por isso que acho que foi muito mais fácil. Mas eles estão com o coração na mão, né? Acho que o mais também tem minha avó, né? Que é, tipo... que foi minha parceiraça, assim, durante a graduação. Ela ainda falava, você se meteu nessa, agora vamos até o fim, né? Vamos se formar. Então, beleza. Você Então, reclamava vamos lá. pra ela todos os Porque eu perrengues ficava da com ela, graduação. né? Aí a minha avó foi minha parceira também. Então Daqui uns dias vai ter a avó do Fernando viajando indo pros pra... Estados Unidos. Indo pros Estados Unidos. Internacional. Isso aí, ó. Pôr a vovó no Tô ponto visualizando. Vó, já mãe, isso aí. irmã, falou pra todo mundo lá pra conhecer Europa e Estados Ir pro Unidos. outlet, fazer compra. Fazer Haja compra, isso paciência. aí, ó. O Fernando passando o dia no outlet com essas mulheres todas. Mas e isso é a Fernando, parte legal. quero saber como é que você tá agora, como é que tá aí, o que você tá pensando? Você tá feliz ou você tá mais assim, talvez também ficar aqui, eu tinha um emprego legal, acabei de receber outra oferta de promoção. Porque às vezes, né, às vezes a gente se balança, eu for receber uma oferta de promoção e agora tem que esse perrengue de mudar pra Espanha, meu Deus, fazer Dá mala, trabalho, né? Dá Dá trabalho. trabalho. Eu acho que agora Dá o aplicar é o mais fácil. Olha, você vai concordar comigo, porque tem um post nosso que eu falo assim, não fica mais fácil. Se você tá querendo isso aqui porque você tá querendo uma vida mais fácil, meu querido, Não. o crescimento, ele Quando exige recebe a demais. aprovação,
aí que começa o perrengue, Aí que né? começa a ficar... Aí é tirar visto, depois é se Isso. mudar, procurar uma casa, depois se adaptar à nova se cultura. instalar, Tudo. Então, assim, obviamente, isso aqui não é assim, quer resolver tua vida e ter uma vida facinho? Vamos fazer um pegadelo nos Estados Unidos. Não é isso aí, não é assim. Eu vou responder por partes. Eu acho que quando você perguntou a respeito das ofertas, para dizer não foi muito difícil, porque assim, eu recebi uma oferta num lugar onde eu tô há muito tempo trabalhando, e era uma coisa que eu queria muito. Daí, chegou naquele momento, eu falei assim, cara, vamos escolher com o que a gente tem na mão, né? Falei, se eu ficar e abandonar tudo, não me garante que eu vou conseguir aplicar no final do ano e passar nos Estados Unidos, lá em Oregon, que é o sonho. Não me garante que eu vou ter mais tempo para estudar, porque me garante que eles vão me jogar mais algumas disciplinas no meu colo e eu vou ter que parar de estudar para montar minhas aulas de novo e talvez isso vai me atrasar. E talvez... E o sonho vai morrendo. E o daí, sonho vai porque- morrendo e às vezes eu posso ser desligado do local e isso morre. Então, em momento algum eu falei, vou parar. Não, acho que é uma etapa que a gente precisa evoluir. Tem que falar não para algumas coisas para você conseguir evoluir em outras, né? Então, acho que essa foi uma das difíceis que eu tive depois de ter finalizado. No momento, quando eu recebi lá em maio, eu não consegui ficar feliz, assim. Foi meio, sabe, tenso. Assim, eu falei assim, cara, esse negócio tá acontecendo mesmo? É verdade, não é? Eu li muitas vezes o e-mail de novo pra ver, cara, é isso aqui mesmo, tá certo. Agora eu já tô mais feliz, já vi a cidade é muito bonita, a universidade é enorme, tem 20 mil alunos, então agora já deu pra dar uma aproveitada, curtir. Dei uma olhada em casa já, local pra ficar. Então, o trabalho ali tá um pouquinho melhor, mais leve. Aí, óbvio, o trâmite de documentação, papelada, casa, você fica meio atordoado aí, porque é muito rápido, né? Imagina, eu recebi em maio e eu tô indo agora em setembro. Então, tem que se mudar de país. Mudar de país e fazer visto e tem que ir pra São Paulo ainda pra pegar meus documentos, pra daí pedir a conta e ir embora, né? Então, tem aí um caminho um pouquinho longo até eu ir, mas agora tá sendo bom, tá sendo uma sensação incrível. Que vocês Agora me proporcionaram, né? E agora você tem certeza que você tomou a decisão melhor de ir do que ficar? Com certeza. Agora sim, eu acho que são oportunidades e são pontos de inflexão, como a gente falou, né? Tem que escolher. Não dá pra eu ficar aqui e falar... ver meu sonho morrer e não aproveitar, não conhecer outra cultura, não conhecer outra oportunidade, não expandir meu conhecimento na área até acadêmica, né? Eu vou pesquisar uma coisa que não é o que eu faço, que é com madeira, mas eu vou trabalhar dentro da área da engenharia civil, dentro da área de estruturas, mas com outro ramo. Então, conhecer... ter outro contato de conhecimento, também, né? outro Outra ponto de visão, visão de outro país, de outro tipo de pesquisa, né? Eu venho de uma universidade muito pequenininha, do interior, né? Então, vamos expandir isso para ver como é que é, né? Então, eu acho que foi uma das escolhas melhores, assim. Óbvio que a gente tá feliz, né? Agora, minha mãe tá feliz, todo mundo tá feliz. Agora tem que Até ficar quem feliz. vai perder você tá feliz. Tá feliz? como é que Então não eu não vai vou ficar tá, né? feliz, é Exatamente. verdade. Então, mas eu tenho certeza que tomou a decisão certa, porque 5 meses passam e depois você olha pra trás e fala, nossa, passou 5 meses, eu podia ter feito isso. 1 ano, 2 anos, 4 anos vão passar e se você tivesse ficado no Brasil, você ia olhar pra trás. E eu tenho certeza que você ia se arrepender. Ia me arrepender como Sem Fronteiras. Isso, agora a gente como vai... Agora a vai gente... É que lá atrás foi a Esse falta trauma. de opção. Agora é você escolhendo. É mais difícil. Porque quando escolhem por você tá entendendo? Você não tem opção nenhuma. Tá Você escolhido. passou. Foi. É, era que você- verdade. agora você não. Você tem várias coisas na mesa e você tá escolhendo o seu caminho, né? Mas eu acho que a projeção, a gente pensa assim, tá, até quanto eu consigo evoluir aqui? A gente tem muito funcionário público aprovado na mentoria que dá esse feedback. Eu estava no emprego que eu gostava, era bom, era bem remunerada, mas eu olhava que daqui 10 anos não teria mudado muito na minha vida. E eu quero novas experiências. Quem sabe um dia eu volte? Não sei. A pessoa não sabe o que tá. Talvez a gente tenha aluno também que tem muita missão de querer voltar para sua universidade e passar tudo que viver, sei lá, 5, 10 anos fora depois para os alunos aqui. É uma opção também, né? Mas essa possibilidade de você ganhar mais conhecimento
gerar o networking que pode ajudar os teus futuros alunos no Brasil através disso também que você vai construir. Com certeza. Eu fiz isso antes de ir pra fora, né? Eu me formei na UTF e voltei pra dar aula na UTF. Então, fez mestrado fora. Eu fiz mestrado fora e voltei pra... Então, acho que é a melhor oportunidade, bom, né? Você vê com outros olhos, né? Primeiro você é aluno, depois você vira professor, então... É e tudo você tem até diferente. uma conexão maior com aqueles alunos ali, né? Ó, eu fui aluna, eu sentei nesse banco. Eu sentei nesse banco, isso aí. Acho que foi o que me estimulou, né? Saber que a Sara fez universidade no mesmo lugar que eu, foi o que me aproximou de ver essa realidade, né? Como algo possível. Cara, funciona. Se ela foi, é porque dá certo. Mano, do interior do Paraná, aqui numa universidade minúscula, funciona. Vambora. Mas é isso aí, Fernando. Muito obrigada por ter vindo até aqui, dirigido de Toledo para Cascavel. Obrigado, e ter vindo contar a sua história. Tenho certeza que vai ser super inspiradora. E um monte de gente vai se identificar aí, principalmente nessa parte de que às vezes a vida realmente engole a gente, mas não dá pra gente desistir. A vida engoliu uma vez, você levanta, sai de lá e continua. E se acontecer de novo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Fernando finalmente conseguiu seu intercâmbio aí. Isso. Veio o intercâmbio pago por eles, que eles me querem lá, né? E vão brigar por você no final. No final vai rolar briga. Um brinde aí, a oportunidade do Fernando. Aê!